A santa paz de Deus com todos, boa tarde. Meu nome é irmão Gilberto. Eu resido aqui na cidade de Praia Grande, Litoral Sul. Irei postar aqui um testemunho no canal Comunhão com Deus. Querida Irmandade, irmãos, em meados do ano de 2004, se eu não me falha a memória, eu vindo ali de um relacionamento muito conturbado, irmãos, vinha me separar, irmãos. Fui morar sozinho, deixei ali os filhos. Mas foi melhor assim, irmãos, né? Que no lar onde tem muitas brigas, né? Não é bom que os filhos vejam isso, né? Então optei em morar sozinho, irmãos. E assim o tempo foi se passando. Eu sempre fui uma pessoa caseira. Era trabalho, casa, casa, trabalho. Quando não, eu ia para a igreja, casa. E assim, irmãos, o tempo se passando. Eu senti que a minha vida ficou muito rotineira, irmãos. E muitas foram as vezes que eu sentia um vazio dentro de mim, né? Eu ali em casa, assistindo aquela TV, irmãos. E ali eu via a imagem das crianças ali, irmãos. Eu me lembrava dos meus filhos. Eu via ali a imagem de uma senhora. Eu me lembrava da minha mamãe, irmãos. Porque justamente nessa época, irmãos, da separação, o Senhor também recolheu a minha mamãe, irmãos, sabe? E as coisas quando vêm em nossas vidas, irmão, vem tudo de uma vez só, irmãos. Mas eu rendo graças a Deus, irmãos, que nessas provas, irmãos, o Senhor sempre tem estado comigo, irmãos. Mas muitas, irmãos, muitas foram as noites em que a solidão batia em minha porta, irmãos. E eu ali, eu confesso que eu chorava, irmãos. Eu chorava a ausência dos meus filhos. Eu chorava ali a ausência da minha mamãe, irmãos, sabe? A falta de alguém para conversar, para dialogar, irmãos. E assim muitas foram as noites, irmãos, que eu dormia chorando agarrado ao travesseiro, irmãos. E assim, irmãos, sempre orava a Deus que o Papai do Céu me preparasse ali uma companheira, uma valente, que já caminhasse assim na graça, né, irmãos? Não precisaria ser na própria congregação, não, mas poderia ser uma outra denominação, desde que fosse, né, uma cara serva de Deus, irmãos. Mas o tempo foi se passando, irmão, porque nem tudo é como nós quer e na hora que nós queremos, mas é tudo no tempo do Senhor. Mas ali eu rendo graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor colocou um sentimento no meu coração. O Senhor me fez ali, irmãos, eu criar um cachorrinho, irmãos. E eu falava comigo mesmo, mas criar um cachorro? Eu já criei gato, já criei pintinho, galinha, até ave, mas cachorro, Senhor. Mas tudo bem. Eu rendo graças a Deus que nessa época mesmo, tinha um irmãozinho aqui, vizinho, que a sua cachorra havia dado cria, irmãos. Ele me ofereceu ali, irmão, um filhotinho. Eu rendo graças a Deus que eu havia me comprometido com ele. E fui ali, irmãos, buscar um desses cachorrinhos. E quando eu cheguei lá, irmãos, só tinha aquele, irmãos. Era um filhote de um pitbull, irmãos. Ele era marronzinho, irmãos, dos olhos bem claros, irmãos. Na hora eu me apaixonei por aquele cachorrinho, irmãos. E eu abracei ele, peguei ele e levei para casa, irmãos. Eu comecei a cuidar dele. Eu chegava em casa, irmãos, do trabalho, mesmo que cansado, sabe? Eu cuidava dele, fazia carinho nele, dava comida a ele, limpava, né? A sujeirinha dele, bendito seja Deus. E pegava ele para ir passear, irmãos, sabe? Eu rendo graças a Deus que o Senhor me deu sabedorias, irmão. Eu comecei ali a adestrar aquele animalzinho, irmão, sabe? Sim, adestrar ele, né? Não precisei pagar um adestrador. O Senhor foi me dando sabedoria ali, irmãos. Eu comecei a adestrar ele ali, da maneira que o Senhor me deu ali, de ensinar. E ali o tempo foi se passando, irmãos. Ele foi crescendo, irmãos, sabe? Eu agradeço a Deus, irmãos, né? Que todos os dias, irmãos, sabe? Quando eu chegava do trabalho em casa, irmãos, eu pegava ele para ir passear, irmãos, sabe?
Chegava da igreja também, pegava ele para ir passear, irmãos. E eu rendo graças a Deus, irmãos, que quando a solidão ameaçava bater a minha porta, irmãos, eu ia lá, pegava o cachorrinho, pegava a sua coleira, a sua corrente e íamos passear, irmãos. E esse cachorrinho, irmãos, ele assim acabou sendo o meu companheiro, irmãos. Eu companheiro dele e ele meu companheiro, irmãos, sabe? Aquele vazio que tinha dentro de mim, o Senhor tirou, irmãos. Eu rendo graças a Deus, irmãos, sabe? Pela vida daquele cachorrinho que o Senhor colocou na minha vida, irmãos, sabe? Hoje, irmãos, olhando assim, sabe, irmãos? Os moradores de rua, irmãos, eu entendo, sabe? Eu entendo o porquê cada morador de rua tem consigo 2, 3 cachorros, irmãos, sabe? Que é a companhia deles, irmãos. Assim como foi a minha companhia, sabe, irmãos? Um animalzinho, irmãos, que na minha criação eu dei para ele muito amor, muito carinho, irmão. Ele se tornou um cachorro muito, mas muito amoroso, irmão. Muito bonzinho, irmãos. As pessoas tinham medo dele pelo porte dele, né? De ser um pitbull. Mas era um cachorro muito, mas muito, muito lindo, muito amável, muito carinhoso. E assim, irmãos, o Senhor cumpriu o desejo do meu coração, irmãos. Mais à frente o Senhor preparou a minha esposa, irmãos. E assim, irmãos, o Senhor completou a obra, irmãos. Me tornou assim uma pessoa felizíssima, irmãos. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que o tempo foi se passando, irmãos. E aproximadamente há uns 2 anos e meio atrás, aquele cachorrinho veio a falecer, irmãos. Veio a falecer já com 13 anos de vida, irmãos, sabe? Já estava velhinho. Mas ele cumpriu o seu papel aqui, cumpriu a sua parte na terra, irmãos. Assim como todos nós, irmãos, estamos aqui nessa terra, né, peregrinando, né, irmão, passando um tempo, né, porque um dia todos nós também iremos, irmão. Mas eu agradeço a Deus por essa obra maravilhosa, irmãos. Agradeço a Deus por tudo, irmãos. Peço encarecidamente para que a Irmandade continue a orar por mim, pela minha esposa, pela minha família, que nas nossas humildes orações estaremos orando por todos vós. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Santa paz de Deus com todos, queridos irmãos. Eu vou dar aqui continuidade a uma obra que o Senhor fez na minha vida, tá? Também com esse cachorrinho, tá? Para que possa ficar na mesma linhagem, né, irmãos? Queridos irmãos, ali no ano de 2017, se não me falho a memória, eu precisei viajar, irmãos, e não tinha com quem deixar o cachorro, né? Eu ia ficar uma semana fora. E eu conversei com os meus filhos mais velhos, né? Eles tinham um quintal ali onde morávamos. E eles sentiram alegria, né? Diz que não teria problema, né? Eles já conheciam os cachorros, né? Desde pequeno. E assim foi feito, irmãos, né? Deixei o cachorro com eles lá e fui viajar, irmãos. Só que voltando um pouquinho atrás, irmãos, eu estava congregando, fui buscar uma palavra, né, sobre a viagem na qual iríamos fazer, eu e minha família. E na boca dos vasos ali, né, naquele dia, o Senhor falou assim, né, na exortação da palavra: e mesmo aquele que vier a ser envenenado não será para a morte, mas sim para a vida, porque o veneno não surtirá efeito. Irmãos, eu não sei porquê eu guardei essa palavra comigo, irmão, essa porção comigo, mas eu não imaginava, irmãos. Eu confesso que não imaginava que ia ser nada comigo, irmãos. E voltando à viagem, irmãos, fiquei uma semana fora, né, onde eu fui viajar com a família, irmãos. Lá não pegava rede, não pegava internet, né, interior. E quando eu voltei de viagem, eu liguei para os meus filhos, né? E eles falaram assim: papai, a minha mãe quer falar com o senhor. Eu achei estranho, né? Porque eles não falaram nada. Eu perguntei do cachorro, só que eles não falaram nada. Eu acho que eles ficaram com receio, né, de brigar com eles. E tive que ligar para a mãe deles. Eu liguei para a mãe deles. Ela falou assim: Beto, aconteceu um problema, Beto.
Irmãos, de imediato eu logo pensei no cachorro. Eu falei, foi o Brau? Ela é. Eu falei, o que houve? Ela, não, vem aqui. Eu não quero falar por telefone, não. Irmãos, na mesma hora eu já fiquei muito preocupado. Né, eu havia acabado de chegar de viagem, estava cansado, irmãos. Mas eu fui lá, irmãos. Eu corri lá, né, para saber o que tinha acontecido. E chegando lá, ela me explicou, irmãos. Ela me explicou que o cachorro estava latindo muito, irmãos, no quintal, né? Ali onde eles morava mais gente no quintal. E ali um dos moradores veio a soltar o cachorro, né? Ele era muito roeiro, gostava de passear sempre, né? E o cachorro, irmãos, foi pra rua passear sozinho. E me parece, irmãos, que ou ele fuçou algum lixo, ou deram para ele algo que ele comeu, irmãos, e passou mal, irmãos. Ali ela disse que viu uma colega dela na casa dela, bateu palma e chamou por ela. E ela falou assim, escuta, o Beto tem um cachorro marrom? Tem. Então, o cachorro dele tá lá na rua, lá embaixo. Ele tá caído lá e tá vomitando. Me parece que ele tá morrendo. De imediato ela largou tudo ali, irmãos. Ela me contando isso, né? E correu lá. E chegou lá, ela viu realmente. Ela viu o cachorro deitado no meio da rua lá, irmãos. O cachorro tava vomitando, irmãos. Tava espumando. Parece que vomitou sangue. Eu não sei dizer muito bem, mas ela estava me explicando. E ali naquele momento, irmão, bateu uma tristeza muito grande no coração dela. Porque ela também, né? Ela conheceu o cachorro também, né? Afinal de contas, tinha sido o irmão dela que tinha me dado o cachorro. E ela começou a falar com o Senhor ali. Ela ficou do lado do cachorro ali chorando. Ela, meu Deus, os meus filhos e eu me comprometi a olhar o cachorro do Beto. E agora o cachorro está aqui, Senhor, morrendo. E agora, Senhor? E ali, irmãos, enquanto ela ficava ali, meu, errando, graças a Deus, irmãos, que Deus é maravilhoso, irmãos. O Senhor ali, irmão, enviou o anjo ali, irmãos. Um rapazinho chegou ali, irmãos. Ele viu aquela situação ali, irmãos. E ali ele pegou o cachorro, ele não hesitou. Jogou o cachorro para dentro do carro dele, irmãos. Pediu para que ela entrasse no carro também. Ali correu com o cachorro para um médico veterinário ali, irmãos, no bairro ali. E chegou lá. Rapidamente ali o cachorro ali. O médico veterinário atendeu o cachorro ali, irmãos. E aquele rapazinho falou para ela, fica aí. Faça todo o procedimento aí que daqui a 1 hora eu venho, tá bom? Eu tenho compromisso, mas eu volto. E ali, irmãos, ela ficou um pouco receiosa, sabe? Mas ficou ali, irmãos, o animal. Ali o médico ali examinou aquele animal. E o médico constatou ali, irmãos, que aquele animal havia sido realmente envenenado, irmãos. Ele havia comido algo ali com chumbinho, irmãos. Ela ficou muito triste ali na hora, irmãos. Mas o médico ali fez esse procedimento, injetou umas medicação nele ali, né? Ele não teve muito o que fazer. E o médico falou assim pra ela, né? Ó, escuta, esse cachorro é seu? Ela falou assim, não, não é meu não. É do pai dos meus filhos. Eu tava cuidando dele, mas ele foi pra rua. Ele falou assim, pois bem, eu vou ser bem sincero com você, moça. Esse cachorro foi envenenado. O chumbinho, moça, quando ele cai no organismo do animal, ele estoura todinho o organismo do animal. Eu apliquei aqui a medicação, moça. Mas ó, não tem muito o que fazer não, moça. Leva ele para sua casa, compra esse medicamento aqui da receita, dê para ele apenas pão no leite umedecido, moça. Mas ó, vou te dizer uma coisa desde já. Se essa noite ele sobreviver, é sinal que ele vai viver, moça. Mas eu não te garanto, irmãos. E ali, irmãos, ela ficou ali, irmãos.
E depois aquele rapazinho chegou ali, irmão, aquele anjo, chegou ali, pagou todinho ali, irmãos, sabe? A mão, pagou todinho ali, a consulta, os medicamentos ali, irmãos, porque ela não tinha nada no bolso. Mas aquele rapazinho ali, aquele anjo, irmãos, ele pagou tudo ali, irmãos. E pegou ela, pegou o animal, deixou lá na casa dela, irmãos. E quando eu cheguei naquele dia, eu vi aquele animalzinho, irmão, naquela situação, sabe? Aquele animalzinho, irmãos. Ele olhou pra mim, triste, irmãos, com os olhos abugalhados pra fora, irmãos, sabe? Irmãos, eu vi aquela situação, sabe? Eu confesso que me doeu no coração, irmãos. Ali eu me sentei do lado dele. Eu comecei a acariciar a cabecinha daquele cachorro, irmãos. E ele começou a abanar o rabo, sabe? E ali eu falei, ô Senhor, ele é um animalzinho, Senhor. Um animal tão dócil, Senhor. Um animal que nunca fez mal para ninguém, Senhor. E olhe só, Senhor, olha a situação desse animal, Senhor. Ô Senhor, eu ficarei muito triste, Senhor, se esse animalzinho morrer, Senhor. Mas eu ficarei mais triste ainda, Senhor, se ficar vendo ele sofrer, Senhor. Se for chegar da hora dele, Senhor, recolha ele, não deixe ele sofrer, não. Só que ali, irmãos, naquele momento também, irmãos, sabe? Eu me lembrei, irmãos, daquela palavra, irmão, daquela porção, a qual eu havia guardado no meu coração, irmãos, e que o vaso dizia ali, que o Senhor dizia na boca do vaso, que mesmo aquele que fosse envenenado, que o veneno não surtiria efeito, irmãos. E assim, irmãos, eu deixei aquele cachorro ali e fui para casa, irmãos, sabe? Muito triste. E eu cheguei em casa, irmãos. Eu orei a esse Deus maravilhoso. Eu falei, Senhor, assim eu te entrego, Senhor, a vida desse cachorro nas tuas mãos, Senhor. E que seja feita a tua vontade, meu Pai. E eu rendo graças a Deus, irmãos, que a noite se passou, irmãos. E eu fui lá de manhã, no dia seguinte, irmãos. E ele estava lá, irmãos, vivo, irmãos. Vivo, ele abanou o rabinho, irmãos. Aquilo me deixou muito feliz, irmão. Bendito seja Deus. Ele se levantou, irmãos, meio que cambaleando, sabe? Eu peguei ele, irmãos, fomos para casa bem devagarinho, irmãos, bem devagarinho. E chegando em casa, irmãos, eu comecei a tratar dele, comprei o medicamento, comecei a dar ali para ele o pão umedecido no leite, irmão, sabe? E os dias foram se passando, irmão, sabe? E eu rendo graças a Deus, irmãos. Eu rendo graças a Deus que aquele animal sobreviveu, irmãos. O Senhor, irmãos, cumpriu com a sua palavra para com um animal, irmãos. Para com aquele cachorrinho, irmãos. Bendito seja Deus, irmãos. Para você ver, irmãos, como Deus é na nossa vida, irmãos. E eu rendo graças a Deus, irmãos, que aquele cachorro não morreu, ele viveu, irmãos. Vida e vida em abundância. E eu estou aqui dizendo mais uma vez que Deus é maravilhoso, irmãos. Assim, irmãos, peço encarecidamente aos irmãos que continuem a orar por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, que nas nossas humildes orações estaremos também orando por todos vós. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.